Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa vai repercutir a crise da Avibras. A Avibras é a indústria aeroespacial. É uma das maiores indústrias de tecnologia do Brasil e vai repercutir a crise que ela vive e a possibilidade de sua venda para grupos estrangeiros. E quem vai ajudar a gente aqui hoje é o Weller Pereira Gonçalves, ele que é o jovem presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Weller, obrigada por aceitar o convite para falar de um tema que tem te demandado tanto, tenho acompanhado e vejo que você está numa correria danada. Obrigada. Eu que agradeço, acho que é um tema importante para a gente estar discutindo com toda a população brasileira nesse momento. A Avibras Indústria Aeroespacial ela é uma indústria brasileira, ela é privada, ela atua no fornecimento e produção de equipamentos bélicos e serviços militares. Ela produz blindados, ela produz lançadores de mísseis e foguetes e serviço eletrônico para uso militar. Ela tem mais de 60 anos, ela está presente no mercado nacional e internacional e goza de um amplo reconhecimento pelo aquilo que ela oferece. Já vendeu para vários países. Apesar disso, ela vive essa grande crise. Ela que é sediada aqui em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. Está em recuperação judicial desde março do ano anterior e os trabalhadores estão com salários atrasados e com medo permanente da perda de seus empregos. Explica para a gente qual a sua avaliação sobre como chegamos aqui. Por que ela está em recuperação judicial e de onde vêm os problemas que ela enfrenta hoje? É a terceira vez que a Avibras entra com pedido de recuperação judicial. E enquanto esta empresa estiver na mão do capital privado, para nós, a cada 10 anos, que é o que vem acontecendo nesses últimos 30 anos, a empresa vai passar por estes momentos de crise. Porque é uma grande contradição que a principal indústria do setor de defesa que nós temos no Brasil, 80% do que ela fabrica vai para fora. Então, é um ponto de equilíbrio que não existe. A gente se posiciona contra a venda principalmente por ser uma empresa geradora de tecnologia. E para ser uma empresa deste porte, você tem que ter uma mão de obra qualificada, que é o que tem. E estes trabalhadores que são a mão de obra qualificada estão, neste momento, sem receber o salário. Então, é uma coisa interligada à outra. E por isso que nós achamos que o fundamental neste momento é a gente intensificar a campanha pela estatização da Avibras, que, na nossa opinião, enquanto estiver na mão do capital privado, o que vai sobrar é sempre precarização para o trabalhador. Weller, você falou que a Avibras ela vende 80% da sua produção para o exterior. No ano passado, nós tivemos uma compra de blindados pelo governo Bolsonaro e esses blindados vieram da Itália. Foi uma compra de 3,3 bilhões de reais. Foram 98 blindados. A Avibras também fornece esse tipo de equipamento que poderia suprir o nosso exército. O que justifica, na sua opinião, essa compra ter sido feita do exterior e não ter sido feita da Avibras, por exemplo, o que poderia, inclusive, evitar que ela tivesse a situação que está hoje? Isso foi um escândalo. A luta na Avibras começou no dia 18 de março do ano passado, quando a empresa demitiu 420 pais e mães de família, e fruto de uma luta histórica, a gente conseguiu o cancelamento dessas demissões e até hoje os trabalhadores estão com os empregos garantidos graças a esta luta e tem a situação do atraso no salário. E o governo anterior, o governo Bolsonaro, em primeiro lugar, não recebeu o sindicato, não recebeu os trabalhadores, foram várias tentativas. E aí a gente viu quase no final do ano, ali na véspera do Natal, a Avibras nessa situação e o governo comprando 98 veículos blindados de uma empresa do consórcio italiano. O argumento do governo é que este veículo lá tem uma relação custo-benefício melhor do que os veículos blindados da Avibras. Ora, a Avibras tem uma tecnologia para fabricar o que quisesse, era só ter apresentado o projeto, precisamos disso. Só para você ter uma ideia, 14 veículos blindados na Avibras é um ano de produção nesse setor. Então, 98 veículos blindados garantiria 7 anos de produção nesse setor. Ajudaria na situação da manutenção dos empregos e ajudaria no pagamento de salário. E a dívida que a Avibras tem, que ela apresenta na recuperação judicial, é de 600 milhões.
esses 3,3 bilhões que comprou desta empresa italiana poderia ter tirado a empresa da recuperação judicial. Então, foi um tremendo escândalo. A gente explorou e ainda segue explorando, porque não dá para você ver 80% da produção da Avibras indo para fora, principalmente para o Oriente Médio, e o que o governo federal compra vem de fora. Weller, como os trabalhadores e o sindicato recebeu essa notícia, essa cereja do bolo para coroar essa situação que vem desde a terceira recuperação judicial, como você bem colocou aqui para a gente? Antes de ser publicado pela imprensa, na última reunião que o sindicato teve com a Avibras, quando nós estávamos cobrando o pagamento dos salários, a direção da empresa falou para a gente, em reunião na sede do sindicato: nós estamos vendendo a Avibras, ou parte, ou se possível tudo. E eu me lembro que eu virei para os representantes da empresa e falei: vocês conhecem o sindicato. Vocês viram quando teve a discussão da venda da Embraer para a Boeing. Vocês sabem que a gente vai para cima. É um outro ponto, mas se vocês de fato estiverem fazendo isso, vocês vão enfrentar uma grande campanha do sindicato contra. E aí eles vêm com este argumento: ah, mas os trabalhadores estão sem salário, é uma possibilidade de vender para entrar dinheiro. A gente falou: bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós achamos que uma empresa do setor de defesa que é estratégica para o nosso país, ela tem que ser uma empresa estatal. E pior do que você privatizar uma empresa é você vender uma empresa nacional, ainda mais geradora de tecnologia, para fora. E aí a gente viu aí nos anúncios que é a empresa alemã ou dos Emirados Árabes. O que nós achamos? Se uma empresa alemã compra a Avibras, que fabrica foguete, que fabrica míssil, vai manter a tecnologia dessa empresa aqui? Não. É o que a Boeing queria com a Embraer. Inclusive, a Embraer entrou com uma ação civil pública contra a Boeing porque ela está contratando os engenheiros. O que a Boeing fez foi espionagem. Enfim, para nós do sindicato, este é um dos temas mais importantes que a gente tem na atualidade. Não é um debate apenas aqui do Vale do Paraíba, onde fica a Avibras. Essa é uma discussão nacional que nós precisamos fazer. Nós temos que debater qual é a situação do Brasil na divisão internacional do trabalho. O imperialismo não quer que tenha nos países periféricos fabricando tanque de guerra, armamento bélico pesado de guerra, como é, no caso, a fabricação da Avibras. Você fabricar foguete não é igual você fabricar chiclete, isso significa anos e anos, como no caso da Avibras, 60 anos aqui no nosso país, fabricando tecnologia e uma mão de obra muito especializada. Por isso que nós somos totalmente contra, e a gente está cobrando o governo federal para que se reúna com o sindicato para discutir essa situação imediata dos trabalhadores, e também o governo federal, na nossa opinião, tem que ter participação numa empresa tão importante como, no caso, é a Avibras. Importante também dizer, né, Weller, que todas as centrais sindicais assinaram conjuntamente um manifesto em defesa da Avibras permanecendo fora de um controle estrangeiro, e ainda assim, dialogando com isso que você tem trazido na nossa conversa, já ter uma empresa privada, mesmo nacional, nesse setor bélico, já é alguma coisa a se pensar. Será que o governo não deveria ter uma participação antes de chegar numa situação como essa que a gente vive, por ser uma empresa de um setor estratégico? Você colocou aí uma posição importante também a respeito da indústria, da desindustrialização e, sobretudo, aquela que tem sido mais cara para o Brasil, que é do setor de alta intensidade tecnológica. A venda da Embraer não foi concretizada pela Boeing, e agora o sindicato se vê de novo numa outra luta contra uma empresa privada nacional em relação a uma empresa privada nacional ser adquirida por uma outra. Quais são os passos para a gente reverter a desindustrialização e, sobretudo, num setor tão sensível que é o de alta tecnologia? Muito importante a nota das centrais sindicais. Nós achamos que para a gente vencer essa batalha, nós não podemos estar sozinhos. Além de ter os trabalhadores junto com o sindicato, a gente precisa ter todas as centrais sindicais, movimentos sociais, as organizações políticas do nosso país. Aqueles que quiserem se somar contra a venda, chega junto. Sobre o tema da desindustrialização, de fato, o Vale do Paraíba sofreu bastante nos últimos anos. A gente viu o fechamento da Ford, a gente viu o fechamento da LG, e com o fechamento da LG,
Várias fábricas de São José dos Campos e Caçapava fecharam também. A gente viu recentemente fechar a MWL na cidade de Caçapava, o fechamento da Caoa Sherry em Jacareí. Então, o Vale do Paraíba está sofrendo bastante. E aqui é uma região que eu costumo sempre dizer o seguinte, que o povo de São José cita muito o caso da Embraer, principalmente. E eu sempre falo da seguinte forma, porque por onde você vai, você é de São José, lá onde fabrica avião. A gente critica muito a Embraer porque é uma empresa que persegue os trabalhadores, as condições de trabalho, o salário é ruim. Agora, eu falo para a turma que eu tenho orgulho de morar em São José dos Campos, porque em São José dos Campos a gente coloca a lata para voar, que é a fabricação de avião. Porque são poucos países no mundo que têm tecnologia, capacidade e mão de obra qualificada para isso. A gente está vendo a China. Tem 15 anos que a China está tentando colocar sua lata para voar e ainda não conseguiu. Então, eu tenho orgulho. Assim como a gente tem que ter orgulho também de ter aqui na nossa região a Avibras, porque a tecnologia para você fabricar foguete e míssil, você não faz de um dia para o outro. Renata, vamos fazer uma fábrica de fazer foguete? E do ponto de vista da desindustrialização, qual que é a preocupação? A desindustrialização ela está avançando muito forte no nosso país. E um país tão grande como o Brasil, se for depender apenas de exportar commodities, isso não vai sustentar a economia de um país tão grande. Por isso, é urgente a gente discutir o investimento na indústria, que é a geração de tecnologia. Porque se for exportar apenas grãos, se for exportar apenas carne de porco, se for exportar apenas minério de ferro, a gente está virando um fazendão. Por isso é urgente a gente discutir. Acho que é um debate, a gente está vendo aí a discussão do futuro da fabricação de carros elétricos. Não ter mais o motor a combustão significa não ter mais as empresas de autopeças. Então, quantas empresas que vão fechar? Então, além de você discutir o futuro, você precisa preparar. E o processo de desindustrialização do nosso país não teve nenhuma preparação. Foi precoce e a gente vê o quão isso prejudica a economia do nosso país. E no caso da Avibras, pode ter certeza, são 1.400 empregos que tem aqui em Jacareí. Se vender para essa empresa alemã ou para esta empresa dos Emirados Árabes, eles vão fechar, vão mandar a tecnologia para fora. Aqui vai ficar, no máximo, uma linha de montagem com poucos trabalhadores. Então, são 1.400 empregos que estão ameaçados. E a gente está fazendo esse debate com o trabalhador, porque você imagina, o cara está 6 meses sem salário, muitos falam, pô, Weller, mas se vender e me pagar, para mim tá bom. Aí você precisa dialogar com o trabalhador que vendendo, os empregos dele estão em risco. Por isso, a exigência para que o governo estatize a empresa, o governo federal tem que ter participação, é a principal indústria do setor de defesa que nós temos no nosso país. Conta um pouquinho mais para a gente como está a situação dos trabalhadores, como que trabalhadores estão sobrevivendo com esse atraso, quais são as ações que têm sido feitas para que esses trabalhadores possam fazer frente ao pagamento das suas contas, à sua alimentação, ao pagamento do seu aluguel, a continuar. Eles estão empregados, né? Isso é importante, eles continuam empregados, mas não têm salários. A Avibras sempre teve o histórico de atrasar o salário. E muitas vezes a gente ia na porta da fábrica e os próprios trabalhadores falavam: eu não vou fazer greve neste momento porque ela atrasa 1, 2 meses e depois ela paga a multa. E aí com a multa a gente pega um troco a mais. A galera sempre teve essa cultura na Avibras. Agora, desta vez, é 1 ano e 1 mês de luta. E eles estão sem pagamento desde o mês de outubro. Todos os dias vem trabalhador da Avibras no sindicato e fala: já vendi meu carro, já vendi a moto, já vendi a bicicleta, não tenho mais o que vender. A gente vê nos grupos que tem no Telegram e também no WhatsApp, todo dia o trabalhador coloca lá: estou vendendo uma estante, estou vendendo uma televisão, estou vendendo um computador. Pessoa vendendo até os seus móveis, para poder minimamente colocar comida em casa. Teve um trabalhador que veio aqui no sindicato e chorou e se emocionou dizendo: meu filho está pedindo para comprar um Danone já tem mais de 15 dias e eu não tenho dinheiro para comprar. Aí você se emociona de ver um trabalhador que fabrica foguete para uma empresa tão importante numa situação dessa. Por isso que nós achamos que o Lula tem que se reunir com o sindicato, não só para discutir essa questão da estatização, que é a nossa campanha, mas tem que resolver essa situação. Por quê? Desde o mês de janeiro, que a Avibras está dizendo, inclusive na recuperação judicial, que tem a possibilidade de assinatura de um contrato com o governo federal de 600 milhões. A gente viu que ela foi aprovada no FINEP. Então, o Lula precisa acelerar isso daí.
ele, enquanto presidente da República, chamar a empresa e falar, vem cá, estou dando a canetada aqui, vamos liberar já a grana, entrega o produto depois, que é urgente para estar pagando o salário do trabalhador. Trabalhador que perdeu a casa, trabalhador que perdeu o apartamento, porque atrasa 3, 4, o banco não está nem aí, o banco vai e toma. E aí, nesse sentido, o nosso sindicato teve uma iniciativa importante, que foi aprovada em assembleia com os trabalhadores. A gente enviou para todas as prefeituras aqui do Vale do Paraíba o pedido para que dê isenção de pagamento das tarifas públicas, IPTU, tem uma parcela da conta de água que vai para o município e também o fornecimento de cesta básica. A gente mandou para a Prefeitura de São José, de Jacareí, porque tem trabalhadores da Avibraz praticamente em todo o Vale do Paraíba. Mandamos para Taubaté, Pindamonhangaba, Lorena, e muitas prefeituras estão entrando em contato dizendo alguma coisa a gente vai tentar agilizar, a gente está acompanhando esse tema da Avibraz e nós achamos que, de fato, a classe política no nosso país também tem que ver essa situação e antes que o sindicato cobrasse, eles deviam ter atitude minimamente de estar vendo aí uma forma de como ajudar, de como subsidiar esses trabalhadores da Avibraz que estão nessa condição, trabalhando, a vida está difícil, imagine sem salário. Weller, o sindicato tem uma campanha pela reestatização da companhia. Então, nós estamos falando de uma defesa de que o seu controle passe para as mãos do Estado. Explica para a gente um pouco mais qual é a visão do sindicato a esse respeito, quais seriam os passos para concretizar isso, porque, na sua visão, na visão do sindicato, esta é a saída. No ano de 2012, quando teve também uma luta parecida, e naquela ocasião a gente cobrou o governo da Dilma, e ela acelerou o contrato com a Avibraz na produção do Astros 2020. E aí o governo chegou a comprar algumas ações da Avibraz, mas foi por um período curto. Hoje, a Avibraz, ela tem um dono. O João Brasil tem 95% das ações da Avibraz. Então, ele é o dono. O tema da estatização, muita gente vê isso como uma utopia. E eu acho que, no caso da Avibraz, é muito simples de você explicar e a maioria das pessoas que você conversa, você convence. Primeiro, está na peça da recuperação judicial, que o preço da Avibraz é 2 bilhões. Tem orçado para o setor de defesa do nosso país no ano de 2023 124,7 bilhões. Então daria para comprar a Avibraz e ainda sobraria 122,7 bilhões. Isso muito simples. O Barack Obama, ele estatizou a GM na crise econômica de 2008. Barack Obama não é de esquerda, Barack Obama não é revolucionário, e para a GM não fechar, o Estado foi e comprou. Depois vendeu e voltou para a mão da iniciativa privada. Então, dá para fazer isso numa canetada. E por que a gente acha que a Avibraz ela tem que ser uma empresa estatal? Pelo que ela produz. Eu duvido que qualquer empresa da Rússia, da China, dos Estados Unidos, que fosse privada, se tivesse numa situação dessa de querer se colocar à venda, minimamente o governo compraria para que mantesse a produção da empresa, para que não viesse com esse papo de venda. Eu tenho citado isso também nas entrevistas, eu acho que isso é um dado muito importante. Em reunião do sindicato, junto com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSDB, ele perguntou qual era a parte do governo federal na empresa. A gente falou nada. Ele falou, poxa, eu pensei que tinha uma parcela. E aí ele até brincou e foi irônico e a gente riu, mas é importante colocar isso e para todo mundo que a gente tem falado, todo mundo tem falado, poxa, de fato, bateu um ponto de interrogação aqui na cabeça. O prefeito de Jacareí falou o seguinte, olha só a situação como é grave. Na Avibraz fabrica míssil, na Avibraz fabrica foguete. Aqui em Jacareí. E está na mão do capital privado. Imagine se esses caras viram uma bomba ou um foguete, cai aqui no meu gabinete, cai até lá em Brasília, lá na sala do Lula. De fato, o governo não tem preocupação com uma empresa que fabrica isso, como eu disse no começo, fabricar foguete não é igual você fabricar chiclete. Então, isso para a defesa do nosso país, para a nossa soberania, a gente está vendo aí com a guerra Rússia-Ucrânia que passa mais de um ano, que os países eles estão investindo na sua indústria armamentista, para um debate da defesa nacional. Então, esses são os argumentos pelo qual nós achamos que tem que ser uma empresa estatal e nós achamos que nisso tem o dedo do imperialismo. Você tem a Imbel, que é uma fábrica
que é controlada pelo Estado brasileiro, que é 100% estatal, mas que fabrica pistola. Você fabricar pistola, você fabricar 38, até fuzil, armamento pequeno, ainda vai. Agora, a fabricação de armamento bélico pesado, o imperialismo ele quer ter o controle e não quer que nos países periféricos tenha a fabricação desse tipo de produto. Por isso que nós achamos que essa empresa ela tem que ser estatal e a nossa cobrança para que o Lula, primeiro, não deixe a empresa ser vendida e, segundo, que estatize a empresa e a coloque sob o controle dos trabalhadores. Parece, circulou na imprensa que a direção da empresa, e você confirma isso para a gente ou não, que ela já se reuniu com o governo federal que pediu para que ela permanecesse nacional. Né? Foi um pedido, não sei se houve, aí você pode colocar mais detalhes para a gente, se houve alguma oferta, se houve algum incentivo para que isso realmente acontecesse. Quais são as expectativas? O que está rolando com relação ao governo? Quais são as expectativas de vocês? O que o governo federal, na visão do sindicato, deveria fazer para salvar os empregos, a companhia, a tecnologia e a soberania? Teve na quarta-feira da semana passada uma reunião onde estava o Geraldo Alckmin, também o ministro da Defesa, estava também o Mercadante, que agora é o presidente do BNDES, e a direção da Avibraz. Foi quarta-feira da semana passada e foi divulgado que o governo pediu para que a empresa não vendesse parte do seu controle acionário ou até mesmo tudo, que vai batalhar para que fique na mão do capital nacional. Porque nós ficamos muito preocupados, porque antes desta reunião, a Avibraz tinha publicado uma nota dizendo que o governo acompanhava de perto as negociações de venda da empresa. Né? Falamos, opa, se o governo está acompanhando, nós achamos que isso é um crime, não pode. Ele tem que batalhar contra a venda. E é isso que foi divulgado. Nós temos uma reunião agendada com o Ministério da Defesa no dia 9 de maio. Nós achamos que está longe, a gente está tentando antecipar. Nós tivemos também uma reunião com o Ministério da Defesa no mês de fevereiro, e eles fazem a seguinte alegação: nós não temos como entrar dentro da Avibraz porque é uma empresa privada. Por isso, a nossa campanha pela estatização. O governo precisa minimamente, se não estatizar, a gente apresenta um plano emergencial, e foi isso que a gente apresentou. Nós tivemos reunião também com o Geraldo Alckmin, onde nós fizemos também essa colocação, além dessa reunião no Ministério da Defesa. Nós queremos a estatização. Não dá para discutir isso no momento. O plano emergencial é o quê? Contrato. Tem que assinar um contrato com a Avibraz. E como eu disse, hoje quem tem o poder na mão é o Lula, hoje quem tem o poder na mão é o Geraldo Alckmin, ministro da Defesa. 6 meses sem salário. Vem cá, nós vamos comprar X foguete, nós vamos comprar X míssil, vamos assinar aqui o contrato, já manda o dinheiro antes, depois vocês entregam o produto. Então, este plano emergencial, minimamente, para garantir os empregos e minimamente para poder pagar o salário dos trabalhadores, a gente acha que é o mínimo que o governo tem que fazer. Nós fizemos uma manifestação importante na terça-feira desta semana, lá na cidade do Rio de Janeiro, onde está acontecendo a Feira Militar de Venda de Produtos de Defesa. Estava lá, além do Ministério da Defesa, do governo federal, também a presença da Avibraz e de diversas empresas do setor de defesa de todo mundo, e a gente estava lá com os trabalhadores da Avibraz protestando, chamando a atenção, levando esse grito de socorro dos trabalhadores. A gente estava com uma faixa escrita, além de português, também em inglês e em espanhol, que os metalúrgicos da principal empresa de defesa do nosso país, a Avibraz, estão 6 meses sem receber o seu salário, ou seja, para fazer com que a Avibraz passasse vergonha mesmo na feira, e que o governo também tenha uma atenção especial, porque é urgente a gente socorrer esses trabalhadores da Avibraz. Não dá mais 6 meses sem salário para os trabalhadores da principal indústria de defesa do nosso país. Por isso é importante todas as entrevistas para a gente denunciar, e além da cobrança na empresa, que nós achamos que é uma irresponsabilidade muito grande do João Brasil deixar a situação ficar desse jeito, também a cobrança no governo federal, porque é quem tem a caneta na mão e pode estar comprando os armamentos para garantir o salário e os empregos dos trabalhadores. Quem se sensibilizou com essa situação em relação aos trabalhadores? Tem quem também se sensibilizou com a situação em relação à indústria e ao futuro da companhia? Como essa pessoa ou a organização a que essa pessoa pertence pode contribuir, pode ajudar? No site do Sindicato dos Metalúrgicos, Sindimetal SJC, tem lá praticamente todos os dias atualizações em relação a essa nossa luta. Compartilhe um vídeo nosso, compartilhe uma matéria nossa, compartilhe uma arte nossa,
coloque no Twitter, coloquem no Facebook, no Instagram, no TikTok, grave um vídeo de solidariedade. A gente viu aí a nota das centrais sindicais, nós achamos que foi fundamental, que foi muito importante. Praticamente todos os partidos, principalmente de esquerda, estão entrando em contato, dizendo que vai publicar nota, dizendo que vai fazer matéria. Então, a gente sabe, né, que hoje as coisas se dão também pelas redes sociais. Então, ajude na divulgação dos nossos materiais de propaganda e, de fato, nós precisamos convencer toda a população brasileira. Não é um tema localizado aqui do Vale do Paraíba. Por mais que a empresa é aqui, tem essa situação concreta dos trabalhadores, mas nós precisamos da pressão popular de toda a população brasileira. E se a gente fazer uma ampla campanha, a gente consegue sim barrar esta venda da Avibras. Nós vimos isso acontecer na década de 90 na Ingesa, que era em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Muita gente falava: a Ingesa não fecha, fechou. Então, a situação da Avibras não é muito diferente do que era a Ingesa. Por isso, batalhar contra a venda e também batalhar pela estatização. Está tendo um piquete na porta da fábrica, uma vigília, ou seja, tem um ano que está na porta da fábrica um piquete organizado pelo sindicato. Então, tem muita gente indo lá também, conversando, entrevistando os trabalhadores. Nós achamos que quanto mais solidariedade, quanto mais apoio, seja de entidades ou seja de pessoa física, é importante para a gente fazer aí esse grande cordão de luta em defesa dos trabalhadores contra a venda e também a defesa da estatização. Obrigada, Weller. Boa sorte aí para todo mundo. Boa sorte aos trabalhadores, às trabalhadoras. Eu que agradeço o espaço e estamos aí sempre à disposição para socializar a luta dos trabalhadores da Avibras. Obrigada. Seguimos.